Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Harrison Oliveira, mas podem me chamar de Belém, que como vocês me conhecem por aqui, eu sou o host dessa nova temporada do podcast da BGI Brasil. Eu sou uma das pessoas especialistas no time de ESG que cuida dessa temática, e hoje a gente está recebendo aqui o Alex, que é um dos nossos especialistas no nosso time de consultores, para falar um pouco sobre a temática do fomento à inovação em ESG. Alex, muito obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu tempo de conversa com a gente. Obrigado. Alex, nos últimos episódios, então, a gente estava conversando sobre as dificuldades que as empresas têm de rentabilizar, de implementar as práticas ESG. A gente viu que tem grandes dificuldades aí em métricas, enfim. A gente estava falando muito sobre as dificuldades nesse contexto no mercado brasileiro. E a gente comentou muito sobre como que a inovação ela vem como um fator e uma alavanca, né, do potencial de pesquisa e desenvolvimento em relação a ESG. Só que queria entender um pouquinho assim como que você vê as oportunidades de fomento à inovação, para pesquisa, para desenvolvimento, já que é tão difícil. Então, o que a gente tem hoje no Brasil para financeiramente mesmo alavancar esse potencial de pesquisa que a gente tem? Então, o Brasil conta com várias oportunidades de fomento. O BNDES e a FINEP são os grandes articuladores nacionais para o incentivo tanto à inovação quanto ao ESG. O BNDES tem um caráter mais de financiamento com taxas de juros atrativas, então são oportunidades em que já existe a oportunidade pronta no mercado, mas ela ainda não está internalizada na empresa. A FINEP já tem um outro caráter de desenvolvimento de novas habilidades, de novos produtos, tem um caráter muito mais de incerteza e muito mais ligado à inovação. Então, quando a gente fala de inovação com a pegada ESG, a gente está falando de inovabilidade, que tenta juntar a sustentabilidade com esse caráter de inovação, que muitas vezes as empresas não têm nem o conhecimento, nem a habilidade de transformar sua carteira de investimentos numa carteira verde. Então ela tem que criar um novo produto, um novo serviço, e isso a gente está falando de uma inovação mais de alto grau de maturidade. Entendi. Quando a gente fala assim, você falou muito do Brasil, né? Enfim, a gente tem muito essa percepção, às vezes, de que ESG está chegando ainda, né, no Brasil, a gente está ainda aí a passos não tão largos, porém não tão lentos, mas que já está mais consolidado assim no exterior. E aí você traz essa visibilidade de que no Brasil a gente já tem grandes linhas de fomento, né? Que talvez até na contramão do que o mercado inteiro pensa. Mas relativo ao exterior, assim, você acha que tem ainda uma grande diferença? Então, você acha que ainda a Europa, os Estados Unidos, eles já investem muito mais em fomento para ESG do que a gente? Ou você acha que a gente está ali competindo igual? Eu acredito que nós estejamos competindo igual. Sim, há uma lacuna talvez no caráter de inovação, que nós temos uma lacuna em comparação à Europa, aos Estados Unidos, mas levando em conta o caráter produtivo, o Brasil já teve uma pegada, antes mesmo de existir um conceito ESG, a gente já tem uma pegada verde mais forte. Quando nós criamos o pró-álcool, por exemplo, de trocar o combustível da gasolina pelo álcool, ninguém estava pensando ali em emissão de carbono, estava pensando que a gasolina estava cara e a gente criou um novo produto que acabou sendo o ESG, ligado a esse caráter mais sustentável. Temos também as oportunidades, tem várias oportunidades muito interessantes nos caráteres mais regionais, várias empresas públicas e órgãos de fomento estadual estão com atividades que ligam a capacidade produtiva específica de cada região com novas oportunidades sustentáveis. Então, eu acredito que seja muito mais um misticismo quanto, tipo, a capacidade europeia, japonesa e agora também chinesa, que eles estão à frente da gente, porque eles estão à frente num caráter de produção, não um caráter de sustentabilidade. Na verdade, o Brasil é um dos países mais sustentáveis do mundo até hoje, porque nossa matriz energética é limpa. Então, nós temos, na verdade, que repensar os setores mais tradicionais, que têm um caráter de poluição mais forte, talvez uma força maior na inclusão social, do que propriamente de pensar que a gente está redescobrindo a roda, porque a roda já está aqui pronta, a gente só precisa perceber que aquilo que a gente já tem é uma roda. Uhum. Tá, e aí a gente falou muito sobre mercado verde, etc, e queria ter na sua percepção, a gente, dentro do ESG, né, que são os 3 pilares, se você acha que a gente já tem mais oportunidades voltadas para o E, porque eu acho que é mais óbvio, né, mais comum a gente ver ali a sustentabilidade ambiental, mas não sei se a gente consegue enxergar ainda
os parâmetros de fomento para a governança, oportunidades de fomento para o social. E eu queria entender se essa visão condiz com o que você acha também, assim. Você acha que a gente tem uma maior visão, maior oportunidade de fomento no E, ou você acha que a gente já está começando a difundir para o S e para o G? Ou se está tudo igual hoje? Então, acredito que o caráter ambiental ele é mais tangível, porque nós sentimos mesmo ele a gente consegue ver ele, né? A poluição, nós conseguimos, ela é muito mais tangível para a população no geral. Mas acredito que a gente está tendo uma mudança muito grande comportamental de inclusão, já desde da nossa Constituição nova, nós começamos a trazer uma concepção de inclusão mais forte, e agora as empresas estão comprando essa ideia, com, por exemplo, os trainees voltados para pessoas negras, então acredito que esses dois caráteres estão mais fortes. O fomento é mais fácil de ser feito pelas ações ambientais. E ações de governança acabam sendo muito mais internas dentro das empresas do que, vamos dizer, o governo chegar lá e te auxiliar num processo. Acaba sendo que a governança é uma questão de accountability das empresas que tem que refiscalizar elas. Esses padrões já são muito mais antigos até, as auditorias ajudam muito nesse processo. É muito mais nível de maturidade da empresa de atuar nas 3 frentes e se preparar para o novo, do que propriamente um caráter dissociado, assim, de um estar na frente do outro. Mas a empresa identificar suas potencialidades e focar nisso e garantir um resultado positivo, do que propriamente ficar ali competindo por um E, ou um S ou um G. Entendi. Mas no sentido de linhas, vamos supor, linhas de crédito, por exemplo, mesmo, de linhas, como se for, BNDES e tudo mais. Então hoje é mais comum que a gente veja mesmo no setor ambiental do que em governança ou até mesmo em questões sociais. Questões sociais costumam ter um caráter de startups. Estão tendo umas startups muito interessantes no setor social, de inclusão, de revalidação, de incentivo mesmo à sociedade. E governança, eu realmente não conheço nenhuma oportunidade. Acredito que é realmente por ser um caráter mais interno mesmo. Isso é bem interessante, porque a gente estava conversando nos últimos episódios com o Rafa. Inclusive, se você não viu os episódios com o Rafa, dá uma olhada lá. E a gente falou muito sobre essa questão do G talvez ter um potencial de escalonamento muito grande, porque talvez o E está muito em evidência, está muito mais tátil, o S também, mas o G a gente ainda vê uma dificuldade das lideranças de entenderem como chegar lá. E eu acho que a gente também tem uma dificuldade no mercado brasileiro de enxergar, onde que é inovação, onde que eu posso trazer inovação tecnológica para processos que existem desde 1900 e bolinha, processo de auditoria, por exemplo. Então, acho que a gente tem essa dificuldade ainda no Brasil, sabe? De conceber a inovação para a governança. Às vezes é mais fácil a gente pensar num projeto de inovação tecnológica para disposição de rejeitos, né? Visando o E, etc. Mas para a governança acho que ainda está meio nebuloso, assim. Mas, por outro lado, eu acho que é o ponto onde a gente mais precisa, a gente também já conversou sobre isso aqui, é o ponto onde a gente mais precisa focar, porque se a gente não tem uma governança forte, se a gente não tem uma liderança, né, que vai difundir os valores ESG, não adianta eu ter um setor de ESG lá embaixo, se eu não tenho a alta liderança, a alta governança comprando os ideais e os valores. Eu acho que a gente precisa arrumar para entender melhor como que a inovação, principalmente tecnológica, pode ajudar isso nesse ponto. E aí, puxando esse gancho que eu estava te falando, queria saber de você, a gente falou sobre as letras, mas queria entender um pouco mais da sua visão setorial, assim. Eu sei que você é responsável aqui pelo mapeamento das oportunidades de fomento aqui no grupo e queria entender das suas pesquisas se você vê oportunidades mais específicas em um setor ou em outro, ou então quais são os setores que mais se destacam no sentido de ter oportunidades. Então, se eu fosse abrir uma empresa hoje com temáticas ESG, um exemplo, né? Quais seriam os setores mais interessantes? Onde que eu tenho mais linhas de crédito? Onde que eu tenho mais oportunidades de fomento? Para quais setores da indústria? As oportunidades estão bem difundidas. Os órgãos de fomento costumam pegar não setores da economia, mas linhas temáticas. Então, as linhas temáticas acostumam fundir vários setores, trazendo um engajamento muito grande. Inclusive, esse é um ponto fundamental da inovação. Você não consegue fazer uma inovação
pensando só num setor específico, numa linha específica, num processo. É claro que tem aquela inovação específica, vamos dizer, dentro de uma indústria X, dentro da máquina Y, mas acaba que a inovação acaba sendo mais tangível e mais difundível se ela estiver com contato de outras oportunidades, de outros locais, de diversidade muito forte, tanto diversidade de pessoas quanto de processos. Então, há uma difusão bem grande quanto às oportunidades de fomento. Em relação às linhas temáticas, assim, o que você mais vê? Então, as oportunidades de fomento não estão ligadas a um setor específico, mas sim a linhas temáticas. Então, acaba que várias linhas temáticas trazem mais de um setor, e é um ponto fundamental também dentro da inovação, de que a inovação não esteja restrita a um setor, porque ela precisa de interação com outras empresas, ela precisa de uma diversidade grande, tanto de pessoas quanto de processos, de conhecimentos, para que a gente consiga, por processos de analogia, de criação de conhecimento mesmo, gerar novas habilidades. Então, quando a gente está falando de oportunidades ESG, a gente está trazendo o ESG para as empresas, não forçando as empresas a entrarem no ESG. Esse era um ponto que a gente estava conversando aqui também nos últimos episódios. A gente falava muito sobre vários setores da economia. A gente falava muito sobre o setor energético, por exemplo, né? E aí a gente falava muito sobre, sei lá, troca de matriz energética. E a gente falava como que a troca de matriz energética não necessariamente é um projeto de pesquisa do setor de energia. Eu posso ter setor de alimentos, setor de mineração, setor de papel e celulose, que precisam fazer uma troca de matriz energética para reduzir a pegada de carbono, por exemplo. E para isso eles não esperam o setor de energia me trazer essa proposta. Então, isso é muito interessante isso que você falou, assim, dois especialistas meio que convergindo ali na ideia. Mas queria, se você pudesse comentar, o que você vê de principais linhas, assim, talvez tópicos, assim, que você vê, ou por regiões que você enxerga de oportunidade de fomento? Nós temos como uma linha muito forte serviços florestais e ambientais, muito forte. Temos também as linhas de saúde, então temos tanto a pesquisa de fármacos até processos mais ligados à rede hospitalar, bem fortes. Temos a pegada de redução do carbono mesmo, então tanto aquisição de máquinas e equipamentos menos emissores, mas também criação de novas máquinas e equipamentos que possam não usar processos tão poluentes. Então, dentro da química, a gente está pensando em como usar processos aquosos em vez de processos... Solventes orgânicos. Isso, exato. Então, há uma gama muito grande dessas novas oportunidades. Também tem uma força muito grande dentro dos estados de adequar o que eles já têm ali, quais são as habilidades que eles já têm prontas, mas adequar elas a uma pegada com menos emissões. Então, temos linhas para redução de carbono. E também temos o mercado, tanto que está sendo criado o voluntário de emissão de carbono, quanto cativo, que o governo ainda está fazendo a baliza ali de como resolver a questão, mas a gente pode ter certeza que nos próximos anos esses dois mercados vão se proliferar e vão ser muito importantes para a redução da pegada ambiental. E aí, Alex, de maneira geral, quais são os requisitos básicos, né, que são pedidos pela maioria das linhas de fomento para que as empresas tenham acesso? Normalmente, não tem um critério tão genérico assim. Acaba sendo mais de edital para edital, trazendo as linhas temáticas que eu já havia comentado, e acaba sendo uma coisa mais ligada ao que aquele estado ou a instituição nacional está querendo com cada tipo de edital. Então, temos alguns editais que pedem que a empresa atue junto com uma startup. Então, esse é um tipo de edital específico e trata de uma linha temática específica. Temos outros que é simplesmente você pedir dinheiro para o BNDES, então ele vai pedir uma documentação específica para olhar seu risco, olhar suas características. O mais importante, eu acredito que seja o propósito do que você está fazendo com o que você está pedindo. Então, uma empresa, vamos dizer, de siderurgia em Minas Gerais, faz sentido ela pedir dinheiro para uma agência do Amazonas? Talvez, a menos que ela vá para o Amazonas produzir lá, talvez não faça muito sentido. Então, ela acaba sendo excluída por critérios bem amplos, assim. Entendi, então, né? Não temos uma grande especificidade, a gente tem um mar aí de oportunidades e, consequentemente, de requisitos.
Como que você, no seu dia a dia mesmo, né, agora falando como consultor da BGI, faz esse mapeamento? Como que funciona esse mapeamento das oportunidades? Como que é feito esse filtro? Até mesmo, existe alguma disponibilização desse material para clientes ou para o público externo, dessas oportunidades de fomento? Num caráter mais amplo, nós comentamos sobre essas oportunidades e tudo mais nos nossos canais de comunicação, principalmente no nosso blog. Nós temos um e-book sobre fomento e nós também fazemos várias notas para o LinkedIn. Então fiquem de olho no nosso LinkedIn, porque ele sempre está aparecendo uma nova oportunidade, seja nacional, seja estadual, mas a gente sempre está trazendo algo de novo. Inclusive, para os nossos clientes, nós fazemos um periódico que mandamos para eles sobre as oportunidades que mais se encaixam nas atividades que eles fazem. E nós temos o nosso portal GERI, que personalizamos todas as informações para os nossos clientes. Então, caso eles estejam interessados em uma nova linha de fomento, ele pode ir lá filtrando as oportunidades, até encontrar a oportunidade que mais se adequa à estratégia nova que eles tenham. Entendi. Então lá no portal vai ter uma coisa mais geral e os clientes eles podem ir e meio que fazer esse filtro por si, mas caso eles queiram uma coisa mais específica para o próprio setor ou para o próprio projeto, a gente pode recorrer a outra ferramenta que o periódico chama? É o nosso radar de fomento. Nosso radar de fomento, nós mesmos fazemos essa pré-seleção, a gente identifica quais são as potencialidades da empresa, identificamos a estratégia da empresa e adequamos nossa carteira de oportunidades a esse cliente específico. Então é um processo bem personalizado já que o cliente pode contar com a gente. Legal. E aí, para a gente finalizar, queria que você me indicasse talvez alguns links de referência para que a gente pudesse ficar sempre atenado no mundo de fomento, talvez os principais órgãos ou até sites, enfim, que a gente consiga ter alguma referência para quem está ouvindo em casa consiga ali dar um F5 toda semana e conseguir ver as novidades das oportunidades. Bom, como já dito, a gente tem o nosso blog e os nossos canais de comunicação, a gente sempre está trazendo essa temática ESG, então recomendo vocês realmente olharem atentos, porque a gente sempre está trazendo alguma nova informação, algum novo conceito, então é interessante. Temos como uma rede mais ampla, o Valor Econômico criou uma página ligada ao ESG, então é interessante vocês olharem também. Há uma newsletter do BNDES, que é interessante de vocês olharem, e sempre, mesmo nas informações de caráter rotineiro que você lê, dá uma olhada assim com caráter ESG, que às vezes você inclusive consegue empreender, consegue achar uma coisa na sua cabeça nova que você pode transformar num novo negócio, numa nova oportunidade para a sua empresa que você já está atuando. A gente tem que internalizar. É um conceito que nós temos agora e a gente tem que ver o mundo com esse olhar. Então, às vezes, pode ser que você esteja fazendo uma atividade ESG e você nunca tenha parado para pensar nisso. Então, é bom você sempre trazer essa nova visão, difundir ela dentro da empresa, porque sempre tem alguma coisa nova que pode ser feita. Estar com os olhos atentos, né? A gente já falou isso nos últimos episódios também, que às vezes as empresas elas estão desenvolvendo projetos com temática ESG, mas elas nem sabem e por isso elas podem perder oportunidades de fomento. Então, elas podem, tem uma linha específica para temáticas ESG e a empresa está perdendo porque ela não sabe que o projeto dela é ESG, né? Então, fiquem ligados aí nos documentos, fiquem ligados nos links que a gente vai deixar na descrição, que o Alex recomendou pra gente. Gente, por hoje é isso. Alex, muito obrigado pela sua participação. Foi um tempo muito proveitoso. Espero que você tenha aprendido alguma coisa aí em casa também. Deixe nos comentários dúvidas, sugestões para os nossos especialistas e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!